Então, vamos dar início à nossa reunião do dia de hoje, mais uma vez, aqui para aprendermos um pouquinho mais, né, uns com os outros. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai. Pai de infinita bondade, misericórdia, aqui estamos mais uma vez, de coração aberto, querendo aprender, querendo ouvir Sua voz, através hoje da nossa irmã Regina, responsável da página do estudo de hoje. A quem pedimos, ó Pai, muita luz, muito discernimento, muita sabedoria, para colocar o seu estudo à nossa disposição, para refletirmos, para nos conduzir aos pensamentos daquilo que devemos mudar em nós, para melhorar a nossa atuação no dia a dia. Irradiamos também para todos aqueles nossos irmãos que estão conosco no mesmo objetivo, no pensamento, na vontade de querer crescer. Que toda essa luz e paz chegue aos corações de cada um. Assim seja, e assim pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, como eu já disse, né, é a página de responsável da Regina. Quando você quiser. Compartilha, por favor. Boa noite a todos. Então, como estava na nossa programação hoje, nós vamos falar sobre o purgatório, né? Essa mensagem intitulada simplesmente Purgatório por Emmanuel, que a gente encontra no livro Justiça Divina. Então, purgatório. Você sabe o que é o purgatório? Será que alguém aqui sabe o que é um purgatório? Você viverá após seu desencarne em um purgatório? Nos diz Emmanuel, então. Vamos refletir com ele para que a gente possa entender se a gente vai viver no purgatório, se a gente sabe realmente o que é o purgatório, né? Emmanuel nos diz assim: aprendeste a vencer os heróis do passado e suspiras igualmente pelo ensejo de exaltar a virtude. Na senda cristã, rememoras o tempo glorioso dos mártires, ensejando-lhes o destino. E a gente faz muito isso, né? A gente fica estudando, lendo, aí a gente lembra de Dona Ivone, de Chico, a gente acompanha a trajetória de Divaldo, a gente tem a Neide apaixonada pela Dona Joana, eu pelo Manuel, e a gente vai vendo todos esses espíritos elevados, superiores que nos trazem as mensagens, todos esses médiuns que foram incansáveis e que realmente cumpriram a sua tarefa, e a gente fica almejando, né? E ser como eles, fazer como eles, se compara, muitas vezes. Porém, nos lembra Manuel, né? E de outras vezes, a gente também sonha chegar ao plano espiritual por sublime aparição de brandura, asserenando as almas impenitentes. Às vezes a gente até deseja, pede que a gente possa ir consolar, resgatar aqueles irmãos que estão em situações difíceis, né? E em muitas ocasiões, no limiar do nosso repouso físico, quando a gente está naquela emancipação parcial, a gente pede admissão ao serviço dos benfeitores desencarnados, diligenciando o próprio adestramento em obras de instrução e de consolo. Quantas vezes, quando a gente está se preparando para o nosso sono, para o nosso, né, para a nossa emancipação, você não deu um toque aí, Valéria. A gente esquece, né? E a gente pede para a gente ir socorrer, para a gente ir atender, e a gente esquece que, na realidade, nós temos que trabalhar primeiro
pelo nosso resgate, né? Pela reparação das nossas faltas, das nossas dificuldades. E a gente já quer adiantar, colocar a carroça na frente dos bois, como diria minha avó, né? Aí ele lembra lá, Emanuel, entretanto, quase nunca te lembras de que te encontras no mundo, assim como quem vive temporariamente no purgatório. E aí, Emanuel já vem dando uma deixa de que purgatório é esse, né? E a gente foi buscar o conceito de purgatório, né? E o conceito que o dicionário nos dá é esse: purgatório, local de passagem, onde ficam as almas cujos pecados precisam ser purificados antes que elas cheguem ao paraíso. É uma expiação, é um sofrimento que purifica. Então, olha a colocação que Emmanuel coloca lá em cima, que está aí em negrito, né? Quase nunca te lembras que te encontras no mundo, assim como quem vive temporariamente no purgatório. Se o dicionário nos diz que o purgatório é um lugar de expiação, de um sofrimento que purifica, se a gente sabe que está aqui reparando, expiando, não é esse o objetivo da encarnação, da reencarnação, expiar as minhas faltas, a gente pode já começar a ter uma visão de que o purgatório, será que vai acontecer depois do meu desencarne ou já estou vivendo este purgatório? Quando Emmanuel escreveu essa página, ele escreveu porque eles estavam estudando o livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 5, o item 3, que vai nos esclarecer o seguinte: o céu e o inferno jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas ali sofridas. Tem o purgatório, tem o purgatório. Onde ele fica? O céu era lá em cima, né? O inferno era nas profundezas, o purgatório. Ninguém nunca definiu onde seria este lugar, né? E que penas ali ficavam, se processavam? O que acontecia naquele momento do purgatório? Mas olha só o que a espiritualidade traz para a gente do céu e inferno. A nova revelação, a doutrina espírita, estava reservada o preenchimento desta lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderiam mostrar-nos a justiça. Então, ele já vem aqui mostrando que, através da doutrina espírita, através da terceira revelação, nós ficamos com esse vácuo preenchido, porque a doutrina nos coloca muito claro que o processo reencarnatório é um processo para purificação, é um processo para reparação, um processo de aprendizado, onde eu vou poder alcançar estágios mais elevados. Por mais das vezes, eles continuam, ele é desgraçado por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Lembra que o questionamento lá era: o que a gente faz nesse vácuo, né? Nesse momento de purgatório? E eles estão aqui explicando. E a gente aqui estaria fazendo o quê? Espiando as faltas atuais e as minhas faltas anteriores. E que todas essas faltas são próprias, são culpas minhas, né? Foram adquiridas por mim, foram buscadas por mim por mal fazer ou não bem fazer determinada coisa.
E ele continua: as vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. Então, é aquele momento em que eu tenho que, temporariamente, parar, refletir qual foram as minhas falhas, aonde eu tenho dificuldade e tentar eliminar essa dificuldade, essa falha. E é um momento temporário. Por quê? Porque a reencarnação, ela tem um prazo. Esse período que aqui eu estou, né, de alguns anos para fazer isso. E vou voltar e vou novamente avaliar a minha conduta. Conseguir reparar alguma coisa? Daí a importância que a gente tem que estar bem atento, que se eu ficar buscando, ficar reparando só o outro e não cuidar de buscar a minha reparação, eu posso falhar profundamente. Não estou dizendo que a gente não tem que ajudar o outro, que a gente não tem que alertar esse outro, mas deixemos que ele se alerte através da nossa corrigenda, da nossa busca de crescimento. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que se desenvolvem as forças e as faculdades intelectos e morais. Ou seja, esse esforço que eu faço de aprimoramento, de ver aonde eu estou falhando, aonde eu preciso melhorar, faz com que eu desenvolva forças para lutar contra mim mesma, contra as minhas próprias falhas e essas faculdades intelectuais que eu vou ter que pensar, né? Onde foi que eu errei? Por que eu errei? O que está me faltando fazer? E morais, porque à medida que eu vou corrigindo, eu vou melhorando, né? Eu vou chegando lá no 5 que eu tanto quero. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver de novo para mantê-las até o fim. Então, a gente vai sempre se retemperando, adquirindo forças e caminhando paulatinamente, né? Vamos voltar ao texto de Emmanuel. No seu texto, Emmanuel coloca lá: não precisas entregar a própria carne ao dente das feras para demonstrarem fé em Deus e nem desvencilhar-te do corpo denso a fim de exerceres os mistérios da caridade. Porque lembra que ele começou lá falando que a gente fica idealizando como foi fulano, queria ser como Chico. A gente que trabalha na mediunidade, né? Ah, acho que o Chico fazia. O Chico escreveu 300 livros. Eu não consigo escrever uma linha. A gente se depara muito com o médium nesse embate com ele mesmo, né? Ele está dizendo aqui que para que eu saia desse purgatório, para que eu repare as minhas faltas, eu não preciso me jogar às feras. Eu não tenho que fazer todo um trabalho que eu ainda não estou pronto, não. Eu tenho que, devagar, olhando, analisando, me autoconhecendo para ir buscando essa reparação, para eu buscar esse crescimento, né? E que eu não preciso fazer isso depois que eu sair do corpo físico. Eu já posso começar a fazer isso estendendo a minha mão ao outro, trabalhando junto do outro, dando-me ao outro. E ele continua no seu texto: o amor infinito expressa-se por toda parte, e a terra em que respiras movimenta-se a pleno céu. Embora na parcela de luta que o passado te atribui ao presente, reflete no ideal de servir, e surpreenderás o divino momento de auxiliar, seja onde seja. Ou seja, o amor é infinito, né? E ele pede que eu preste atenção, que tem sempre uma oportunidade de eu servir.
E não são nas grandes coisas, não. Se eu sou professora, lá na minha sala de aula, junto aos meus alunos, né? Atendendo-os bem, fazendo com que, me dando da melhor forma possível para que ele consiga o aprendizado desejado, é assistindo o irmão que se encontra em situação de rua, é promovendo situações de congraçamento, de união, é repartindo pão, é levando a palavra. Não precisa grande coisa, é um consolo, é uma mensagem, porque o amor é muito grande e ele, em toda parte há necessidade desse amor ser atendido. E a gente tem que, aonde eu estiver, descobrir de que forma eu posso auxiliar. Porque através desse pequeno auxílio, eu vou estar trabalhando para o meu grande auxílio, que é o de me desvencilhar desse purgatório. E continua o seu texto. Tens na própria casa os pais sofredores, os filhos inquietos, os irmãos menos felizes e os parentes agoniados. Eu não preciso ir lá para a rua para ver, é só prestar atenção em quem me rodeia dentro da minha própria casa. Dentro da minha casa é que eu tenho que começar a agir. Quem de nós aqui não tem um problema dentro da sua própria casa para ser reparado, para ser solucionado, para receber amor? Nós sabemos que nossas ligações familiares, elas são ainda a custas de reparos do nosso passado. Então, olhemos que dentro da minha casa eu já posso começar a fazer reparar. Ali é que está o meu cadinho, né? E ele também lembra que identificas no trabalho chefes irritadiços, subalternos amargos, clientela exigentes, colegas enigmas. No nosso ambiente de trabalho, a gente também depara com essas pessoas que necessitam desse amor, que necessita que a gente pare, respire e dê a eles exatamente o que eles necessitam naquele momento. Não retrucar, não criar polêmicas, né? No campo social, relacionas amigos problemas, adversários gratuitos, companheiros frágeis e observadores intransigentes. Quantos nos observam, quantos nos cobram por pequeninas coisas? Quantos não entendem o seu jeito de falar, acham que você olhou torto, que você deu atenção mais para um, menos para outro? São tantos os milímetros que a gente vive no nosso cotidiano, né? São companheiros que estão precisando de quê? Da nossa atenção, do nosso amor. É um momento de ação, de distribuição daquele amor que Emmanuel vem nos falando antes. E tanto nos becos mais simples, quanto nas largas avenidas, segues ao lado de corações que a sombra enredou na teia de grandes provas. Não é só naquele meu irmão que está morando lá dentro da comunidade, que está em situação de rua, que existem problemas. Nos grandes palácios, nas avenidas, nas situações hoje de pessoas que estão monetariamente muito bem, mas emocionalmente como elas estão. Todos nós, se aqui estamos, temos algo a reparar, precisamos de ajuda, temos as nossas dificuldades, todos sem exceção. E ele coloca lá, todos sem exceção, esperam de ti a migalha de amor e a esmola da paciência. Aí onde eu coloquei essa
gravorazinha, bem pequenininha, né? Que é aquele coraçãozinho bem pequenininho, não é nem o coração com as duas mãos, não, aquele que é do dedinho, porque é uma migalha. Todos precisam daquele meu momentinho, e às vezes é um olhar, é um abraço, é uma pequena palavra, é uma oração. É um pequeno gesto que faz com que o outro se sinta acolhido e não se sinta só na sua caminhada, no seu trajeto. Aí coloca Emmanuel, purgatório, purgatório. Todos nós, consciências endividadas, estamos nele. Olha só, todos nós estamos nele. Então, não vai ser pós o meu desencarne que eu vou viver a situação de purgatório. O purgatório é esse momento aqui, é aqui estar, né? E se aqui é este momento de reparação, onde eu tenho que fazer algo para crescer e atingir um degrauzinho, meio degrauzinho na minha caminhada, eu tenho que começar agora. O remédio, porém, ele diz, é o caminho da cura. Quando a gente está adoentado, a gente vai ao médico, ele passa o remédio não vai te curou. Não, você começa a tomar o remédio de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, por tantos dias, e aí você vai alcançar a cura. Assim é a nossa jornada, assim é essa nossa convivência neste purgatório. Ele é o remédio que a gente vem tomando, tomando, e ao findar dele, graças daremos, se nós tivermos conseguido um pouquinho da nossa cura. Aí ele diz lá, ajuda aos semelhantes para que os semelhantes te ajudem. Porque toda vez que eu estiver nesse processo de me dar, de me doar, de fazer pelo outro, é o outro que está me dando a oportunidade de eu me curar, de me ajudar. Eu não posso me ajudar me trancafiando no quarto, vivendo na clausura. Eu não vou conseguir. Eu preciso estar nesse contato com o outro, eu preciso estar me doando. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Então, eu não preciso ficar pedindo para, no meu momento de desprendimento parcial, ir para as colônias e resgatar as pessoas. Não, estou cheio de gente aqui em volta de mim precisando disso, precisando dessa minha ajuda, dessa minha mão doando amor, né? Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Então, nós temos que lembrar que se hoje a gente está nessa situação de purgatório, seguir a situação mediana, amanhã nós podemos estar numa situação de mais necessidade, né? Nós temos irmãos que, após seu desencarne, se situam num umbral. Queremos nós, após o nosso desencarne, fazer com que a nossa consciência, ao despertar, ao avaliar a nossa jornada, nos coloque no umbral, ou já nos coloque numa pequena colônia. A hora é agora. Essa é a grande hora, né? Aí, como sempre, a gente, depois de tudo isso que a gente ouve, a gente fica pensando, né? Como eu estou agindo no meu purgatório? O que eu tenho feito? Eu tenho feito. Às vezes a gente acha que está fazendo muita coisa. Será que eu estou realmente fazendo algo? E se eu estou fazendo algo, como faço este algo? Qual o meu proceder? Com que intenção?
Estou fazendo para barganhar ou estou fazendo porque eu já entendi que eu necessito me doar? Ou eu estou simplesmente, vou te servir esse copo d'água porque eu sei que eu preciso te dar alguma coisa para ficar bem. Ou eu estou te dando esse copo d'água porque eu sei o que é ter sede e eu não quero te ver com sede, não quero te ver sofrendo. Quero te ajudar na sua necessidade. Há uma grande diferença. E a gente precisa estar muito alerta nisso. Como eu estou agindo? Como eu estou agindo? E é para a gente pensar e pensar muito bem pensado, né? Tudo isso que a gente vivencia dentro da casa espírita, dentro da nossa casa, qual é a nossa forma de agir? Será que nós tínhamos nos dado conta de que a gente vive num purgatório? Ou a gente se achava já no céu? Bota aspas, né? Então, que a gente, essa noite, quando formos ter o nosso sono, o nosso desprendimento parcial, que a gente faça essa análise, que a gente peça, não para ir socorrer ninguém nesse momento, mas para ter aí um tete-a-tete com o nosso mentor, esse companheiro que certamente vai poder nos orientar. Estou agindo corretamente? Estou precisando rever alguma situação? É uma questão para a gente pensar. Que assim possamos todos fazer. É o que eu vou fazer hoje. Graças a Deus, obrigada pela oportunidade de reflexão. Vamos à prece? Sim, vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos, visualizar o nosso amado Mestre Jesus, buscar a sintonia com o mais alto e nos colocarmos diante de Jesus, nosso mestre e guia, e pedir que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê coragem de realmente olharmos para dentro de nós e vermos aonde necessitamos dar mais atenção, aonde estamos falhando nesse processo de purgatório que estamos vivendo neste momento. Vamos aproveitar e agradecer ao nosso mentor em particular por todo o apoio, por todas as vezes que nos inspira e nos intui da melhor forma de agir, de seguir. Que possamos aproveitar sinceramente e profundamente toda a inspiração, toda a intuição que nos chegue para estarmos em serviço, trabalhando por nós através dos nossos irmãos. Para aí um dia, quando já tivermos nos desvencilhados das nossas imperfeições, podermos também auxiliar de forma mais enfática a caminhada de muitos irmãos. Que Jesus e os nossos anjos guardiões nos fortaleçam nessa noite, nos deem força e coragem
para olharmos para dentro e depois seguirmos para frente e para o alto, munidos de paz, coragem e profundo amor. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Regina, pelo seu estudo. Essa página realmente tão linda, né? Nossa, uma página maravilhosa. E que você trouxe, assim, essas reflexões tão importantes para a nossa vida. Reflexões bem do cotidiano, né? Muito obrigada por partilhar isso Porque conosco. muitos de nós não tinham ainda percebido que a gente vive um purgatório, né? Exato, A isso gente que eu está estava pensando, pensando, né? Como como é que é questão evolutiva mesmo. Eu estava aqui pensando, inclusive, né? Quando eu falei do céu, como a gente vai evoluindo e a ciência nos ajuda muito, né? A gente pensava que era o sol que andava, né? A gente estava parado. E essa questão também de céu, de inferno, de purgatório, como a gente concebia como lugares fixos, né? Lugares que um dia estaríamos, a gente vai percebendo, né, que a gente vai desconstruindo, vamos dizendo assim, desconstruindo esse conceito conforme a gente vai evoluindo mesmo, né? Vai é um amadurecendo na processo, né? idade O céu e é na um consciência. processo, o inferno é um processo e o purgatório é Uhum. um processo. Então, nós estamos em processo. E nesse processo evolutivo, por termos imperfeitos, esse é o nosso purgatório. Não vai ser lá, já é aqui. Então, vamos tratar de. Se a gente não quer ir para o purgatório para reparar, vamos começar a reparar logo. Senão, Exato. não vai dar As tempo. duas coisas que me veio assim de chamar a atenção e quase que resumir, né, até para deixar tempo para os outros, é essa questão evolutiva, quer dizer, se o meu caminhar é lento, se eu preciso de tanto tempo, as pessoas todas precisam. Então, é preciso, às vezes, a gente entender como outras pessoas, se não chegaram a isso ainda, eu tenho que respeitar, ajudar e, ao mesmo tempo, deixar, né? E não, Cada um tem que fazer seu então, caminho. E a eu outra tenho que coisa é respeitar. aquilo da gente não ficar desejando o caminho do outro. A gente tem que fazer o nosso, né? Não tem como, né? Eu não posso E ficar me palavra punindo aberta, eu não vou como eu não falar muito, não. consigo, né? Eu não posso me punir, eu tenho que respeitar a lentidão do outro e não posso me punir porque eu não estou acelerado enquanto aquele outro, cada um no seu momento. Senão a gente não anda. Então, podem abrir os microfones e falar. E Eu e Regina não falamos muito. cada um tem que construir o seu caminho, cada um segue na sua linha do tempo. Não adianta você querer sair do seu caminho e criar o caminho do outro. O seu caminho é seu, você quer ir por ali, para aquele caminho que você vai evoluir. Até porque Existe, cada um tem um dom, né? O existe seu uma dom música, não é meu. E é assim. existe uma música que diz assim: olhai ao seu redor, verás que almas tristes lhe pedirão carinho, lhe pedirão amor. Ampare e aquece, seja o irmão quem for. Então, assim, um vai amparando o outro e a gente vai vivendo vamos dizer assim, esse caminho próprio de cada um. Esse, como você falou, esqueci a palavra agora. É compartilhar nessa troca, nessa Isso, doação. essa vivência. Cada um tem que ter essa vivência para poder evoluir. Olha, a Valéria falou sobre desconstrução e eu estava pensando, a definição que você viu no dicionário, né, Regina? E o que nós espíritas realmente achamos do que é o purgatório. Eu não sabia que eu nunca me dei conta que a gente já está vivendo o purgatório. Eu achei até muito interessante isso. Porque as pessoas acham que o purgatório é um lugar definido e é um lugar de sofrimento. Não é, é o lugar onde a nossa consciência vai funcionar de acordo com os nossos feitos, né? E aí eu fico pensando, sabe o quê? A gente aqui tem o esquecimento, né? A gente lembra só de alguma coisa. Mas quando a gente está lá,
Não tem esse esquecimento, não. Então, eu imagino que o purgatório, quando a gente chega no plano espiritual, ele é bem mais amplo para a nossa consciência. A gente tem uma visão maior de tudo que a gente fez que deveria ter feito. Quando você coloca isso, aí a gente não se deu conta de que a gente está vivendo nesse purgatório, que é o momento da gente buscar esse crescimento. Aí quando a gente chega lá, que a gente, caramba, não fiz, a gente se coloca no brau e fica lá parada muito tempo antes, entendeu? Porque a culpa, exatamente, a culpa, né? Não, é hora de eu me avaliar agora, me analisar. Preciso que aprender a carregar melhor a flor. Então, eu vou aprender a carregar melhor a flor, carregar a flor. Aí eu já quero carregar o vaso inteiro. É só uma flor que eu tenho que carregar agora. Vou chegar no ponto. Também sabe o que, Regina? Com relação à prece, né? Pedir ao nosso mentor, quando a gente tiver esse desprendimento, se a gente não pode participar de um curso de harmonia, um curso de empatia, um curso de resignação, para facilitar, né, quando a gente voltar para o corpo, a gente ir fazendo esse curso, porque a gente não fica aprendendo só aqui, a gente lá também vai aprendendo. Eu tenho esse hábito, eu peço que eu possa estudar junto com ele, ter conselhos, receber conselhos, orientações, eu tenho esse hábito de pedir nessa ajuda. E eu, pelo menos, assim, acredito que realmente eles nos conduzem aonde a gente precisa. Se a gente tiver condição de ajudar alguém, ou até alguém necessitar, por exemplo, da nossa presença, eu tive um sonho, uma vez até eu compartilhei com a Regina, inclusive, me ajudou a entender porque talvez aquela pessoa precisasse do meu perdão. E eu fui lá, fui conduzida a ir lá para que ela pudesse perceber que eu perdoava e seguir em paz. Então, eu acho que assim, a gente se colocar realmente cada noite nas mãos deles, porque eles sabem tudo. Eles sabem para onde a gente deve ir, né? A gente não precisa nem pedir. É só se deixar conduzir. Muito bom você tocar nisso, porque deixar que ele conduza, porque quando a gente se coloca, porque o Manuel alerta isso, eu quero ir lá ajudar, mas será que aquele serviço eu já posso? Não. Se eu deixar que ele me conduza, ele vai me levar para onde eu posso atuar.